Momento da palavra e oração. Bom dia mesmo, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. É com muita alegria que eu quero trazer mais uma palavra aos nossos corações, em 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo 1 até o versículo de número 7. Amados, vale a pena nós servirmos ao Senhor. A própria remente palavra de Deus nos mostra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esta mensagem, Eliseu aumenta o azeite da viúva, vai nos mostrar que vem circunstância muitas vezes difícil na nossa vida. Vem realmente problemas que muitas vezes a gente fica imaginando o que vai ser de mim. Mas quando nós somos fiéis, quando nós buscamos verdadeiramente a presença deste Deus, Deus cuida, querido. Por mais dificuldade, Deus cuida dos seus. E aqui a palavra de Deus nos mostra, 2 Reis capítulo 4, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que és que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-o à parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e elas o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, o primeiro ensinamento que nos mostra é sobre este homem que morreu, que era fiel a Deus. Deus não deixou esta viúva com seus filhos ser entregue nas mãos dos credores. Tinha problema? Sim. Ele realmente faleceu e deixou realmente ali algumas pendências? Sim. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, Ele enxerga a nossa fidelidade, meu irmão. E aqui, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo. Então ele era servo de Eliseu. Ele era uma pessoa fiel que lhe servia. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Esse temor, querido, não é realmente medo como se fosse de uma cascavel, de um urso.
de um leão bravo, mas é aí a reverência, o temor a este Deus grandioso, a obediência entre ali aos preceitos, aos mandamentos da palavra de Deus. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor. Então esse homem deixou uma pendência. Estamos sujeitos? Sim. Todos nós estamos isentos de passar essa circunstância deste homem? Não. Olha o que diz: e veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. Ele ia levar realmente os 2 filhos como escravos, até que a dívida se quitasse, até que a dívida se acabasse. E muitas vezes a injustiça vai se prolongar, e esses 2 jovens ficariam escravos o resto da vida nas mãos realmente deste carrasco que veio lhe cobrar. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Quer dizer, ele poderia orar. Claro que muito importante. Ele poderia realmente ali fazer muitas coisas realmente em favor desta viúva, porque ele sabia que Deus era um Deus de milagres. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Querido, esse negócio da gente não tem nada. Essa mulher rebeteou: não tem nada, senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. Querido, a gente pode ser que não tenha uma botija de azeite, mas a gente tem a fé, a gente tem a esperança, a gente tem a firmeza da grandeza de Deus, a gente tem a firmeza dos preceitos, dos mandamentos da palavra de Deus. Nunca diga não sou nada, nunca diga não tenho nada, porque a partir do momento que você está respirando, que você está caminhando, que você realmente tem ali os seus órgãos internos perfeitos, você tem realmente a estrutura aí perfeita que Deus te criou, a imagem e semelhança de Deus. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Olha o que diz: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, se ela falasse: eu não tenho botija de azeite, mas ela falava: eu tenho fé, profeta. Aí ele ia falar: vai, a tua fé realmente vai se cumprir na tua vida, e você realmente vai sair dela. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Querido, olha, algo extraordinário. Eu pergunto: e se essa mulher não tinha amizade? Se era uma vizinha carrasquenta? Porque tem muitos crentes que não tem amizade com ninguém, só a igreja dele que vale alguma coisa. Mas esta mulher não tinha amizades, porque se a gente não tem zelo, não tem amizades com os vizinhos, as pessoas vão falar: vai te catar, não quero nem saber. Vai, pede, olha, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então ele falou: vai lá, mulher, peça para os seus vizinhos bastante vasos. Bastante vasos. Oh, meu irmão, são ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. Então
então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-o à parte o que estiver cheio. Esta mulher, ela precisou movimentar a fé. Ela falou: que isso, profeta? Ela podia dizer: você acha que eu vou fazer isso? Isso é loucura. Não. Ela simplesmente confiou no profeta Eliseu, que era a boca de Deus falando. Era a boca de Deus proclamando. Olha aqui, ó, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe-o à parte, o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e ela os enchia. Então os filhos também foram um instrumento para ajudar sua mãe. E quantos jovens hoje que não ajudam ninguém? Quantos jovens que só dá trabalhos? Quantos jovens que realmente aí, como se diz, um espinho na carne dos pais? Oh, meu irmão, olha o que diz. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e elas os enchia. Os meninos podiam falar: a senhora está louca, mãe? A senhora vai acreditar nesse homem que vai acontecer isso? Não. Eles simplesmente foram realmente ali fiéis também, confiando que o Deus realmente ali, que o seu pai servia, o Deus de Eliseu, era suficiente para multiplicar o azeite. Oh, meu irmão, são ensinamentos. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Mas eu pergunto, o milagre parou? Não! Não! Os milagres de Deus não param, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, Eliseu. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida em primeiro lugar. E tu e teus filhos vivei do resto. Então ainda o azeite continuou multiplicando, alimentando aquela viúva, alimentando os seus filhos, porque nós temos um Deus que é maior do que tudo. Oh, meu irmão, qual que é o teu problema? Qual que é a luta que você tem enfrentado? Eu trago esta mensagem para mim, para você neste dia. O Deus de Eliseu, ele continua multiplicando o azeite. Ele continua fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de bênção, um dia de paz na presença do Senhor Jesus.